Começa agora mais um ETCast. Olá, queridos ouvintes e alunos do ETCast, estamos aqui para mais um episódio. Eu sou o Pedro, do Primeiro Logística. E eu sou a Francine, também do Primeiro Logística. E hoje nós estamos aqui com uma querida amiga nossa. Olá, gente, eu sou a Giovana Pereira, do Terceiro Log. Giovana, para começar eu queria te perguntar como que começou aqui a sua jornada na ETEC? Como começou a sua jornada aqui na ETEC? Bom, começou obviamente com eu fazendo a prova, né? Não estudei 100% de fato, não vou mentir. Eu estudei acho que uma semana antes, alguma coisa assim. Aí, com isso, né, eu entrei aqui, foi em 2023, no primeiro ano. Eu escolhi logística de primeira logo, passei logo de primeira, não vou lembrar o número que eu passei lá, né? Qual foi o meu número de chamada. Mas aí assim que eu fiquei sabendo, eu fiquei feliz, meus pais ficaram felizes por mim. Aí eu fui matriculada e entrei aqui no primeiro dia, na verdade primeiro dia não, porque o primeiro dia foi reunião de pais e já teve aula. Aí eu não fiquei pra aula, só vim pra reunião de pais e saí. Aí depois começou as aulas normal, fiquei muito nervosa, porque aqui o ensino é diferente, né? A gente tem muita apresentação, e na minha antiga escola a gente não tinha apresentações assim. Então, a primeira apresentação que eu fiz, acho que foi com Wesley. Gente, foi a pior apresentação que eu tive na minha vida, porque eu fiquei assim, muito, muito nervosa no dia. Então assim, começou lá em 2023, no primeiro ano lá, e foi isso. Ai, o Wesley pega um pouquinho pesado, assim. Mas é só um pouquinho, mas a gente te ama, viu, professor? Então, continuando nesse assunto, eu queria perguntar pra você, por que a ETEC? Por que não uma outra escola técnica ou uma outra escola comum? Bom, sinceramente, eu escolhi a ETEC por conta que ela é mais perto de casa mesmo. E também, né, porque eu queria um curso técnico mais voltado à logística, não queria fazer administração, nem informática, nem esse tipo de coisa, porque informática eu tinha feito curso online também. Então eu queria algo perto de casa, né, e que me desse um certificado bom. Aí eu pesquisei sobre logística, eu consegui pesquisar sobre o curso antes de escolher qualquer um, gente. Eu pesquisei sobre pra saber como que era o curso, né, o que a gente aprendia. Também a minha irmã, ela estudou aqui, fez administração de noite, só administração, ela não fez ensino médio com o curso. Então meio que eu já tinha um certo conhecimento de como funcionava a ETEC mesmo. Aí eu achei interessante como que funcionava e eu resolvi entrar. Aí com isso eu fiz a prova, né, eu fiquei com medo de não passar na prova, sinceramente, mas aí deu tudo certo. Certo. E como você faz assim para organizar a sua vida, quesito social, escola? Você consegue organizar certinho? Ah, eu consigo. Tem vezes que não, principalmente em momentos de prova, de trabalho, aí já pega, né, gente? Quem é daqui sabe que às vezes o professor passa um monte de trabalho um dia, por exemplo, semana passada. Eu tive 2 provas no mesmo dia e ainda mais um trabalho no mesmo dia, então assim, é difícil. Mas eu tento sempre deixar organizado, por exemplo, no bloco de notas do celular eu sempre tô anotando dias de prova. Aí eu gosto sempre de estudar um dia antes ou 2 dias antes, dependendo da prova da matéria, né? Porque tem professor que a gente vai se acostumando com a forma que o professor passa a matéria, aí a gente se acostuma. Por exemplo, inglês. A professora sempre passa a prova em um jeito, assim, do mesmo modelo, basicamente, de prova, com os conteúdos. Então eu consigo aprender, sei lá, vendo algumas videoaulas. E eu vou super bem na prova de inglês, né? Eu sempre tô tirando uma nota de MB ou bem em inglês. Outras matérias, por exemplo, matemática, que eu tenho muita dificuldade em matemática, aí eu tenho que levar mais tempo pra estudar. Eu, tenho que tirar, sei lá, uma semana, 2 dias pra fazer um resumo, pra ver videoaula, estudar, tirar dúvida com o professor. Então, assim, e ainda assim, ainda tem chance de eu ir ruim ainda, né? Aí tem os trabalhos também. Matemática, trabalho é mais fácil. Por exemplo, esse último bimestre eu fiz trabalho que era um vídeo. Aí, enfim, eu sempre tô tentando organizar mesmo. Porque, em final de semana, tem sempre um dia em que eu tiro, né, pra lazer e etc. E tem dias que eu tiro pra fazer trabalho, prova, enfim, esse tipo de coisa. Normalmente, no sábado eu tiro pra fazer essas coisas de escola e no domingo eu descanso. Normalmente sempre organizo assim. Em dia de semana, quando tem trabalho ou prova, eu sempre faço um dia antes ou algo do tipo. Trabalho, normalmente eu gosto de fazer uma semana antes e fazendo aos poucos, que é muito bom, gente. Vocês separar direitinho os temas, o que você tem que pesquisar e fazer um dia antes e ir revezando o que você tem que estudar, que é bom.
Muito organizado. E confesso que não é só você que tem dificuldade com matemática. Eu também matérias tenho. de exata, gente. Quando eu tinha física, química, eu tinha muita dificuldade nessas matérias. Muita Acho mesmo. que a maioria, né? A prova também, trabalho, era muito difícil pra mim. Eu sempre tirava uma nota mais baixa, assim, passava no R. Mas eu sempre tentava dar o meu melhor. Só que realmente essa área, assim, não é pra mim. O pessoal do primeiro log também tá chorando agora com as notas de física e de matemática. Quem é do primeiro log vai entender. Mas, tipo assim, você tem alguma dica, então, tipo, você falou algumas coisinhas, mas tem alguma dica, tipo, fixa, assim, como a gente pode melhorar esse quesito de estudar, principalmente essas matérias mais difíceis, tipo, matemática, física, tudo mais? Olha, matérias de exata, essas coisas, eu indico fazer exercício. Você vê videoaula, além de você tirar dúvida na sala de aula com o professor, gente, prestem atenção nas aulas, pelo amor de Deus, não cometa o erro de ficar conversando, ficar de brincadeirinha em sala de aula, porque eu não recomendo. É bom vocês prestar atenção na sala de aula e tirar dúvidas com o professor. Caso vocês sejam igual eu, que tem uma certa dificuldade em perguntar dúvidas, né? Fazer perguntas no meio da aula, vocês podem perguntar no finalzinho da aula, né? Ou em algum momento que vocês encontrar o professor, ver que ele tá mais livre, aí vocês fazem a pergunta. Mas eu indico também estudar em casa. Tipo, você pega um dia em específico, vê videoaula, faz anotação no caderno, faz exercício. Na internet tem muito exercício de física, química, tem muito professor aqui. Eu não sei como tá sendo a prova de vocês no primeiro ano. Mas quando eu tava lá no primeiro ano, etc., muitos das questões, dos exercícios das provas, eles pegam normalmente de concursos, por exemplo. Por exemplo, Enem, a gente tem do Enem, tem de outras faculdades que eles pegam mesmo, que são mais difíceis, que é pra preparar a gente pra esse rumo, né, de vestibular e etc. Então eu indico vocês pegar essas questões mesmo e ir fazendo, porque é um bom processo, assim. Fazer resumo também, eu gosto muito de fazer resumo antes da prova, porque aí a gente chega, a gente lê o resumo, a gente entende, às vezes tem os colegas que não estudam, né, e também lê o nosso resumo. Verdade. E isso é muito importante também pra gente. Eu acho que essas são as principais dicas que eu tenho. Entendi. Eu sei que no último ano também, né, vocês começam a preparar, começam a fazer um TCC, né? Eu queria saber um pouco sobre isso, como que é o seu grupo, o que vocês estão desenvolvendo. Ixi, questão de TCC é um negócio complicado, viu? Eu indico começar também TCC no segundo ano, gente, me arrependo de não ter começado no segundo ano. Apesar que no segundo ano a gente já tem uma preparação, né, que é os projetos científicos. Porque é basicamente um projeto científico, só que você vai aplicar pra escola mesmo, pros professores, etc. Só que assim, o meu TCC é sobre hortas verticais aplicada à logística reversa, né? Onde a gente vai fazer as hortas verticais, que elas ocupam menos espaço. E aí a gente vai usar materiais recicláveis. Por exemplo, a gente pode pegar em pontos de coleta, essas coisas. A gente vai fazer o teste aqui com pallets, montar uma estrutura com pallet vertical. E a gente vai usar garrafas PETs. Estamos pensando também em usar o cano. E além disso, a gente está pensando em pegar também o pote de sorvete. Que aí a gente vai fazer um protocolo aqui na escola com esse tipo de material. Pra gente apresentar. Aí tem toda a pesquisa de campo, né? Tem todo o que? TCC, gente. Aquele livrinho dele, eu esqueci o nome agora, acho que é relatório, que você tem que ter. Gente, é chato, tem muita regra, muita regra. Norma BMT, você não pode vacilar. Você tem que ser pesquisas assim, tem que ser pesquisa de site confiável, entendeu? Não adianta, gente, não usem ChatGPT, tá? Se der ChatGPT no seu TCC, você reprova, você não passa por conta disso. Então, assim, tá sendo difícil o TCC mesmo. Dá pra usar potinho de margarina também. Eu acho que aqueles grandes ou pequenos também dá, né? É que a gente tá indo mais pelo tamanho também do pote, comprimento, porque não vai ser tão grande, né? Que é só pra mostrar aqui pra escola como que vai ser. Uhum. Mas a gente vai montar um guia de como plantar nesses recipientes. Porque aí, tipo, dentro do relatório a gente tem o porquê escolher a horta vertical ao invés da horizontal. Então, assim, a gente vai estar explicando tudo. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, um fazendeiro de uma grande plantação. Por que ele tem que escolher a horta vertical ao invés da horizontal? Né? A gente tem que colocar isso no relatório. A gente tem que convencer a pessoa de usar a horta vertical ao invés da horizontal. Né? No nosso caso, o grande foco é porque ela ocupa menos espaço. Né? Então, assim, dá mais... Tem mais espaço para plantar outras coisas, entendeu? Aquele espaço que você poderia estar plantando em um curto espaço... Nossa, eu tô bugando muito no que eu tô falando. Mas, enfim... Deu pra entender mais ou menos, né? Uhum, deu pra Aí dá entender. pra você usar um
espaço menor. É bem legal, é bem legal. Essas hortinhas de cacau eu lembro que tinha numa casa de uma amiga minha, que era muito bonitinho. Ficou muito esteticamente bonitinho, dá pra fazer em casa. E dá pra fazer em lugares maiores também, né? Isso. Aí eu acho muito é legal. melhor porque dá pra fazer tanto em casa, tanto em lugar pequeno, dá pra pessoas que moram em apartamentos, dá pra fazer na varanda, assim, um espaço, pra fazer coisas básicas também. Ainda mais porque você precisa usar também produtos, né, que prejudicam a saúde. Por exemplo, Verdade. agrotóxico, essas coisas. Então, se você planta em casa, é mais saudável. E seu TCC já tá, tipo assim, no meio, vai demorar muito pra acabar ainda, você tem que correr pra acelerar algum processo. Já tá no relatório quase completo, a gente só precisa começar essa pesquisa mesmo, de começar a plantar, ver o melhor que a gente quer. A gente vai comprar os materiais agora nas férias e voltando a gente já vai voltar plantando já. Mas assim, o relatório já tá quase todo pronto, basicamente. Falta só o professor dar uma analisada, né? O nosso orientador é o Jonathan. Aí falta ele dar uma lida, ver o que a gente tem pra melhorar, o que a gente pode acrescentar mais na pesquisa. Então, assim, tudo isso é importante também, um bom orientador e co-orientador também. Morro de medo de chegar lá no 3º ano e, tipo, ser um professor que não vai ajudar muito, eu tô com medo. Mas tem bastante vídeo na internet também que ajuda, vocês podem perguntar pra outros professores aqui da escola também, que é importante. Você sempre tá em busca de mais informações. E assim, já que tem os projetos do Ronei, né, que vai ter, vocês acho que fazem no 2º ano, nesse ano vocês não começaram ainda, né? Ele passou um agora, ele passou um que era pra... começa no primeiro pro ou no prêmio segundo jovem ano. cientista, mas eu acho que, tipo assim, isso vai dando andamento mesmo no segundo. Tem uma aula específica dele, que é projeto integrador, enfim, não sei pronunciar. Que aí você faz mesmo esses projetos, entendeu? Ele tá te orientando, ele pode me orientar a gente em feira científica, entre outras coisas também. Por exemplo, o meu projeto no 2º ano era da Nerpenza lata. A gente queria criar um antifúngico com o líquido digestivo da planta Nerpenza lata, que é uma planta carnívora. A gente começou, não conseguimos finalizar, a gente passou o projeto adiante, mas a gente recebeu um certificado de um... Eu não vou saber o nome do local que a gente prestou lá pro projeto, mas a gente ganhou um certificado e foi muito legal. Tem gente que tem muitas medalhas aqui, né? Se for na biblioteca, vocês conseguem ver as medalhas que tem. Então, assim, é muito interessante. Queria fazer mais uma pergunta, que é como você acha que é interessante buscar um projeto legal? Porque, tipo assim, é muito difícil ter uma ideia realmente que você fala, nossa, eu acho que essa ideia vai pra frente. Ou, tipo, só, uma vez você imaginou alguma coisa e só criou. Tipo, só pensou e vai. Não entendi a pergunta. Tipo assim, a gente tá com um trabalho do Ronei, que é já pra começar a integrar nesse pensamento de projeto, feira científica. E, tipo assim, lá tem alguns temas. Porém, eu acredito que nesses temas tenha como você pensar em coisas diferentes. Como você acha que, tipo assim, dá pra ter uma ideia super legal pra englobar nesses temas, assim? Como você acha que pode surgir essas ideias? Através de pesquisas, né? Conversando com o professor, porque, tipo assim, depende. Nem toda feira científica vai ter um tema específico, né? Tem umas que são abrangentes e etc. Eu nunca participei de uma, nunca fui pessoalmente, então não sei dizer certo como que fala realmente. Mas assim, pesquisando, vendo com o professor, porque, por exemplo, se eu fosse numa feira científica, ia ser uma em mais áreas, né, de natureza, né, ambiente, etc. E seria mais nesse sentido. Então, assim, depende. Dá pra encaixar quase todos os projetos em uma feira científica. Então, é mais em questão de pesquisa, você indo conversando com o professor. Não precisa ser necessariamente só o Ronei. Tem os professores que podem ter ideias melhores, tipo, o de vocês, o que vocês estão pensando? Vocês estão pensando já em um? Então, ainda não, justamente por isso que eu tô te perguntando. Porque é muito difícil ter uma ideia, tipo, falar, nossa... Sabe, porque se você for, por exemplo, pesquisar, sei lá, tentar ter alguma noção no chat, por exemplo. Ele dá ideias muito, tipo assim, todo mundo já fez alguma coisa desse tipo, sabe? Você vê muito por aí. Então, tipo, pra ter uma ideia diferente é um pouco difícil. Então, por isso que eu tô tentando pensar em alguma coisa diferente, que não seja tão óbvia, mas que também não fuja muito do padrão, tá? Porque, assim, tentar fazer uma coisa muito diferente, nossa, ninguém nunca fez. Também, dependendo do que você quer, você tem que ver com a estrutura da escola, que tem coisas aqui que não dá pra fazer na escola, né? Sim. Não tem como fazer dentro da escola. Então, assim, você pega a área que você quer. Por exemplo, eu quero a área de exatas, quero a área que envolva ciências, natureza, essas coisas. Aí você pega, você pesquisa, pode ir no chat, mesmo que seja meio por cima só, aí você conversa com o Ronei é muito bom.
que aí você conversa com ele e ele dá as ideias pra você, ele dá sugestões de projetos pra você, né? A mente dele, gente, é como se fosse uma máquina, literalmente. Como se fosse o próprio ChatGPT, literalmente. Porque o raciocínio dele é muito bom pra projeto. Então, tipo assim, ele dá as ideias e vocês vê se vocês se interessam, etc. Por exemplo, o meu, ele que deu a ideia, de princípio, também no nosso, porque a gente queria mexer com algo que tivesse a ver com a natureza, pôr a mão na massa, etc, né? Aí foi ele que deu essa ideia de estudar a Nepenthes alata, né, essa planta carnívora. Mas é mais no diálogo mesmo, pesquisa. Entendi. Realmente o chat GPT não. Às vezes você vai ali e tenta achar alguma coisa inovadora, mas você às vezes não consegue extrair todo o potencial, né? Sim, Você mas não- ele pode dar uma brecha, né, Sim. pra você ir atrás do conteúdo que você quer estudar, que você quer aplicar um estudo de campo. É interessante também. Uhum. E por último, eu queria te perguntar se você tem alguma. Se tem alguma história, alguma coisa que marcou a sua vida, seja aqui ou fora? Vixe, minha memória pra história, gente, é péssima. Acho que não. Não? Então sem problema. Mas Então, a gente tá finalizando o episódio de hoje. Obrigado, Giovana, por ter participado. Muito obrigado. Siga a gente aqui no YouTube ou nas outras redes sociais. Um beijo e até mais.